Então é a hora dele, do Pedro Duran. Com a musiquinha, trilha sonora. Vamos lá falar do tabuleiro eleitoral, Ricardinho que hoje... capricha. Eu tenho um interesse especial, porque a minha cidade vai aparecer. Vai, pois é, a gente vai falar sobre Belém do Pará, vamos falar também sobre Joinville e a gente vai mostrar como estão nessas eleições dois partidos que têm fatalmente uma semelhança muito grande, o PSOL e o Partido Novo. E por que a gente chama a atenção desses dois partidos, Carol? Porque eles são partidos ideologicamente bem posicionados, as pessoas sabem o que esperar de um parlamentar do PSOL, de um prefeito do PSOL, de um parlamentar do Partido Novo, de um prefeito do Partido Novo. Eles estreiam nas eleições municipais em 2020, já com a conquista de prefeituras, né? Disputaram antes, mas sem conseguir esse feito, e aí em 2020 conseguem fazer 5 prefeituras do PSOL, 4 prefeituras do Partido Novo. E agora a gente vai fazer um raio-x de como é que esses partidos estão para 2024. Vamos ver primeiro então como é que foi o desempenho deles em 2020. Quem foram os prefeitos eleitos, de quais cidades. E a gente já aparece, vou ficar do seu lado aqui, Carol, Venha. Porque aí a gente consegue ver com mais clareza. Então a gente tem ali no lado do PSOL, à esquerda, logicamente, né? Belém do Pará, que é a principal cidade, mais de 1 milhão de habitantes. Janduís, no Rio Grande do Norte. Potengi, no Ceará. Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. E Marabá Paulista, no interior de São Paulo. Somando a população dessas 5 cidades, eu fiz esse exercício, hoje a gente está falando de 1.344.000 pessoas. No lado do Partido Novo, mais à direita, a gente tem Joinville de Santa Catarina, que é a cidade mais populosa, também comandada por um político do Partido Novo. 2 cidades médias para grandes do interior de Minas Gerais, Divinópolis e Patos de Minas. E Ascurra também em Santa Catarina. Ali você vê estados mais variados e aqui você tem os prefeitos concentrados em 2 estados, Santa Catarina e Minas Gerais, uma população de 1.014.000 habitantes. Especificamente, pegando o exemplo das 2 cidades mais populosas, mais importantes para os partidos, Belém do Pará, que é a única capital governada pelo PSOL, e Joinville, que é a maior cidade governada pelo Novo, a gente tem cenários completamente opostos. Vamos conferir. Vamos ver primeiro então o tabuleiro eleitoral. Em Belém do Pará, como eu dizia, uma cidade que tem pouco mais de 1 milhão de habitantes, e a gente tem uma variação muito grande aqui no cenário eleitoral. O Éder Mauro está na frente com 24%, candidato bolsonarista afiliado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguido pelo Igor Normando, que aparece com 19%, que é o candidato do governador Helder Barbalho, secretário de Helder Barbalho, que foi filiado ao MDB para poder disputar essa eleição e tentar a prefeitura de Belém. E o Edmilson Rodrigues do PSOL aparece só em terceiro lugar, com 12%. Por quê? Porque ele tem uma reprovação muito significativa. As pesquisas mostram ele com mais de 50% de rejeição na capital do Pará. E aí você tem o Thiago do Republicanos e o Coronel Eguchi ali do PRTB na sequência com 9,5%. O Capitão Eguchi. Qual que é o dado curioso que eu estava fazendo o levantamento da situação de Belém do Pará? Em 2022, a última eleição que a gente teve a disputa Lula contra Bolsonaro. A diferença de um para outro na cidade de Belém do Pará foi menos de 5.000 votos. Foi muito apertada a disputa. O grande trunfo do Edmilson Rodrigues é ter conseguido segurar o apoio do presidente Lula. E que era uma dúvida, né? Já que o governador, Helder Barbalho, apoia outro candidato. E para o governador e para o governo federal há uma atenção muito grande com relação a Belém, porque vem COP30 no ano que vem. Exatamente. E aí você tem uma tríplice disputa, né? Você tem Bolsonaro, Helder e Lula encabeçando e apadrinhando esses 3 candidatos. O cenário que a gente tem hoje é um cenário de segundo turno entre o candidato de Bolsonaro e o candidato do governador Helder Barbalho. O Edmilson Rodrigues vai ter que trabalhar muito para conseguir reverter essa rejeição. Edmilson Rodrigues, que já tinha sido prefeito de Belém anteriormente, né? Exatamente, então ele volta mas pelo das últimas PT, eleições, né? Exatamente. Troca de partido, vai para o PSOL e agora precisa justamente do PT para conseguir se viabilizar candidato. Importante dizer, Carol, que a fraqueza, a fragilidade do Edmilson Rodrigues como um exemplo de um governante do PSOL que para os opositores não deu certo, deve ser explorado inclusive em outras cidades para supostamente mostrar a ineficiência ou a incapacidade do PSOL em fazer gestão pública no executivo.
o que obviamente é contestado pelo partido que defende não só o Edmilson Rodrigues, mas esses outros quadros nas cidades. Vamos ver então agora o caso de Joinville, que é um caso muito emblemático, porque ele está sendo usado como case pelo Partido Novo. Joinville é uma cidade de 616 mil habitantes, fica no interior de Santa Catarina, tem um orçamento de 5 bilhões de reais, é uma cidade conservadora e tem como candidatos para essa disputa o Adriano Silva, do Partido Novo, o Sargento Lima, do PL, que é o candidato bolsonarista, o Carlito Mers, do PT, que é o candidato de Lula, Fernando Krelling, que é do MDB, e o Anelísio, do Progressistas. Esse é o cenário eleitoral em Joinville. O que é importante a gente destacar aqui? Tem candidatos de todos os campos. Você tem o centro bem posicionado ali, você tem o lado da esquerda de Lula, o lado da direita de Bolsonaro e o atual prefeito, que é o Adriano Silva. Agora, como é que ficam essas peças no tabuleiro de Joinville? Vamos dar uma olhada? Porque a gente consegue perceber, olha isso, Carol, olha a diferença. Ó, 60% ele aparece aqui no nosso tabuleiro. Tem uma avenida gigante entre o Adriano e o Sargento Lima, que é o segundo colocado. Ou seja, prefeito muito bem avaliado, com uma aprovação bastante significativa da população, e não é à toa que está sendo usado como case pelo Partido Novo para poder dizer: nós sabemos fazer gestão, nós sabemos comandar cidades. Eles têm, eventualmente, claro, outros exemplos, como o próprio governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que também tem uma boa avaliação, foi reeleito em Minas Gerais, enfim. É claro, a maior figura do partido hoje em termos de liderança política, mas você tem também nos municípios esse tipo de exemplo que ajuda o Novo a se projetar, a se impulsionar para as capitais. É importante lembrar que o partido também tem explorado a imagem feminina, porque aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as candidatas são mulheres, as candidatas escolhidas pelo Partido Novo para disputar as eleições. Então, essa paridade entre homens e mulheres, que é muito defendida por candidatos da esquerda, também aparece no Partido Novo, que é um partido hoje muito mais identificado com a direita brasileira. E é isso, vamos acompanhar então as atualizações desse cenário com relação ao Partido Novo. Também vai ter atualização hoje do cenário em São Paulo, né? Tem pesquisa. Tem pesquisa da Quest que vai sair, a gente vai ter também convenções partidárias que continuam ainda ao longo dessa semana. As convenções vão ser realizadas até a próxima segunda-feira. Então, certamente, assunto não vai faltar para a gente poder discutir o cenário aqui.